Poucos sabem que, nas montanhas do Himalaia, não existe apenas gelo e altitude. Existe também memória. Uma memória antiga, guardada em vales tão estreitos que a luz mal consegue entrar, e em cumes onde o vento parece falar um idioma próprio. Hoje vamos subir para esse mundo suspenso para conhecer 6 culturas que ainda escutam a montanha. E aviso desde já, o que você vai descobrir mudará a forma como entende a vida nesses lugares. Fique até o final, porque a última cultura desta jornada vive em um dos pontos mais isolados e difíceis de alcançar de todo o Himalaia. E talvez seja a que desperte mais perguntas. Mas antes, inscreva-se na Crona Origem e venha conosco nesta viagem pelos últimos lugares onde a Terra ainda respira. Ao longo dessas montanhas, sobrevivem povos que aprenderam a ler os sinais da neve, a seguir o ritmo do frio e a encontrar vida onde qualquer outro veria apenas hostilidade. Nossa jornada começa com o primeiro deles. Um povo que habita um vale onde o tempo se move mais devagar que a luz. Seguimos para Ladakh, no extremo norte do subcontinente indiano. Aqui, a paisagem é um deserto gelado, moldado por séculos de vento, árido, silencioso, interminável. 1. Brokpa. Os guardiões do Vale Escondido. Nas montanhas áridas de Ladakh, ao norte do Himalaia, existe um lugar onde o vento sopra de um jeito diferente. O ar é seco, frio, quase imóvel, e o silêncio parece observar tudo. Poucos chegaram até aqui. Quem conseguiu diz que este vale tem uma forma peculiar de olhar para você, como se cada rocha guardasse uma memória e cada sombra esperasse há séculos por quem ousasse atravessá-la. E talvez seja verdade, porque entre essas encostas vive um dos povos mais enigmáticos do Himalaia. São os Brokpa, habitantes do remoto vale de Dahanu desde tempos que ninguém consegue precisar. Imagine por um instante entrar no território deles, o sol batendo direto na pele, o ar gelado queimando ao respirar, os penhascos se estreitando até virarem um corredor de pedra. E aquela sensação inquietante de que o tempo aqui não avança, mas se estica, lento, silencioso. Para os Brokpa, o vale não é uma paisagem, é lar, fronteira e memória. Aqui, os terraços de cevada e damasqueiro são a despensa, os riachos glaciais são a fonte de água e a montanha é o templo. Os Brokpa vivem em pequenas aldeias ao longo do rio Indo, movendo-se entre os campos que mantêm as gerações. O mundo deles é feito de pedra, luz e vento. Seus adornos são ícones de identidade, chapéus cobertos de flores secas, pequenos ramos de salgueiro ou zimbro e peças de prata que pendem como fragmentos de sua própria história. As orelhas perfuradas contam sua linhagem sem precisar de palavras, e o cabelo, escuro e comprido, é preso ou trançado conforme a ocasião. Aqui, cada gesto tem significado. Cada flor no cabelo é proteção, cada joia é herança, cada peça de lã é uma declaração de pertencimento. Sua língua, de origem dárdica, é uma das mais singulares do Himalaia. Poucas pessoas fora do vale a compreendem. Suas histórias são transmitidas oralmente e nelas aparecem deuses antigos, espíritos dos rios e relatos de um passado que sempre olha para as montanhas. Os Brokpa não evitam visitantes, mas não oferecem confiança com facilidade. As palavras deles são curtas, precisas, escolhidas com cuidado, como se cada frase tivesse que estar à altura da memória do vale. Como seria sua vida se cada palavra tivesse o peso de uma montanha? Durante décadas, seu território foi estudado por antropólogos, funcionários coloniais e viajantes que registraram seu modo de vida. Alguns descreveram o vale como um dos enclaves humanos mais isolados e peculiares do Himalaia.
as estradas chegaram tarde e o contato com o exterior permaneceu limitado por gerações. Hoje, a comunidade Brokpa continua pequena e seu estilo de vida se adapta lentamente à modernidade. A agricultura segue sendo o centro vital, a cevada continua marcando o ritmo das estações e os festivais que celebram fertilidade, colheita e o ciclo da vida ainda preenchem as aldeias com cantos e danças antigas. Se um estranho caminhasse por essas montanhas, sentiria primeiro o olhar do vale e depois o deles. Os Brokpa observam, analisam, silenciam, como se o vento lhes confiasse segredos que nenhum forasteiro deveria quebrar. Se pudessem nos falar, talvez nos lembrassem de algo que nas alturas parece mais evidente. A vida não se conquista, se respeita. O que você sentiria vivendo em um vale onde o silêncio fala mais do que as pessoas? Imagine por um momento que você está lá, naquele desfiladeiro estreito, onde o vento assobia como um fio de gelo, respirando o aroma seco da montanha e vendo como os terraços agrícolas brilham ao sol. Pense no que significa viver aqui, onde cada passo conta, onde cada cultivo depende do degelo e onde a memória não está escrita, está semeada. Apesar de tudo, os Brokpa permanecem aqui. Sobreviveram a fronteiras, invasões, estradas tardias e ao esquecimento. Sua identidade nunca foi um mistério para eles, apenas para quem nunca soube olhar. Enquanto os Brokpa guardam o vale, outros povos aprenderam a conviver com altitudes ainda mais extremas, onde a neve é mestra e a montanha, um desafio diário. Se este vale pareceu misterioso para você, espere até ver o que acontece quando um povo transforma o frio em seu companheiro mais fiel e a altitude em sua casa. Agora seguimos para as encostas do Everest, onde os Sherpa transformaram o impossível em hábito. 2. Sherpa. Filhos da altitude. Nas encostas geladas do Himalaia Oriental, as trilhas se enrolam como veias de pedra sobre o corpo da montanha. A névoa sobe dos glaciares e o vento, afiado como uma lâmina de gelo, assobia entre as rochas como se ainda se lembrasse dos passos dos antigos. Poucos forasteiros chegaram até aqui sem ajuda. Não há estradas que expliquem o caminho, nem placas que o orientem. Apenas rotas estreitas que sobem e descem sem aviso, cruzando precipícios, morenas e pontes de corda, suspensas sobre o vazio. Se uma pessoa caminhasse por essas montanhas sem um guia, perderia o rumo em poucas horas. A altitude a envolveria como um abraço gelado, e cada respiração lembraria que este não é um lugar para quem sobe sem respeito. Porque neste reino, onde o ar é rarefeito e a luz rebate na neve como se quisesse cegar o mundo, sobrevive um dos povos mais admirados do planeta. São os Sherpa, descendentes de antigas migrações tibetanas, homens e mulheres que aprenderam a viver onde o céu e a terra quase se tocam. Chamam-lhes filhos da altitude, porque suas vidas se desenrolam entre montanhas que ultrapassam os 5.000 metros. Eles se orientam sem mapas, lendo as sombras do amanhecer, a cor do gelo, o som do vento que desce dos glaciares. Onde outros veriam um mundo impossível, eles veem caminhos, sinais, direções. Suas aldeias se erguem em terraços de pedra, próximas a rios glaciais que nascem na região do Khumbu e das encostas do Everest. As casas, com paredes grossas e telhados baixos, são construídas para reter o calor, como pequenas fortalezas contra a noite congelante. As mulheres cultivam batata, cevada e trigo sarraceno em campos que existem apenas graças ao derretimento da neve. Tecem roupas de lã de iaque, preparam manteiga e queijo e transmitem aos filhos as orações da tradição budista que ainda sustenta o cotidiano da comunidade.
As crianças crescem ao lado do vento, aprendem a caminhar por trilhas quase verticais antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome, a reconhecer as vozes das avalanches e a ler o céu para saber quando uma tempestade chegará sem aviso. Em sua cultura, cada montanha tem um espírito. Cada cume é uma presença viva, e subir sem respeito é uma falta que pode trazer consequências. Por isso, suas bandeiras de oração tremulam em cada casa, em cada passo de montanha, em cada rocha que marca a passagem dos viajantes. Hoje, os Sherpas somam cerca de 150 mil pessoas entre Nepal, Índia e Tibete. Muitos abraçaram a educação moderna, mas dentro de si mantêm um conhecimento do frio e da altitude que impressiona cientistas e alpinistas. Diversos estudos mostram que possuem adaptações únicas à hipóxia, o que lhes permite trabalhar e viver em condições que seriam letais para a maioria das pessoas. Os anciãos garantem que a montanha nunca ensina tudo de uma vez. Primeiro observa, depois testa, e só então revela o caminho àqueles que a escutam sem medo. Mesmo assim, sua relação com o mundo exterior é complexa. O turismo e as expedições ao Everest trouxeram riqueza, mas também riscos, pressão e perdas. A montanha já reivindicou muitas vidas Sherpa, e cada temporada deixa novas histórias de heroísmo e dor. Os Sherpa não vivem isolados por medo, vivem atentos, protegem sua maneira de habitar um mundo vertical. Sua resistência é paciência, sua sabedoria é vento, seu silêncio, disciplina. Imagine por um instante que você avança com eles por uma trilha no Khumbu. O sol rebate na neve como um fogo branco. O ar é tão frio que dói respirar. A montanha se ergue como uma muralha gigantesca e, ao fundo, o Everest aparece e desaparece entre as nuvens como uma sombra viva. Aqui não existem relógios, não existe pressa, apenas o ritmo do vento, o som dos passos sobre a rocha e a certeza de que essa paisagem exige respeito absoluto. O que você sentiria ao caminhar por um mundo em que cada metro de altitude pode mudar o seu destino? Os Sherpa sobreviveram a tempestades, avalanches, colonização e modernidade. Resistiram sem impor sua voz, apenas com conhecimento, disciplina e uma fé que sustenta seu dia a dia. Sua ciência é a montanha, sua história, o gelo. Silenciosos para o barulho do mundo, invencíveis na profundidade de sua altitude. Se você acha que esse frio é impressionante, espere para ver o que acontece quando um povo transforma a espiritualidade em uma ponte entre mundos. Agora viajamos para as montanhas do Nepal central, onde os Tamang guardam rituais que conectam o visível ao invisível. 3. Amang, guardiões do invisível. Lá, onde as montanhas se abrem como gigantes adormecidos e os vales permitem que a luz se deposite lentamente sobre a terra, vive uma comunidade que transformou seus rituais em uma forma de lembrar quem é. Aqui, o ar cheira a fumaça de zimbro e a manteiga derretida sobre pedras quentes. As aldeias se espalham pelas encostas do Nepal central, e as casas, feitas de pedra e madeira escura, alinham-se lado a lado como se a própria montanha as tivesse colocado ali com a mesma precisão com que organiza seus terraços. Poucos forasteiros já dormiram em uma casa Tamang. Quem entra ali não cruza apenas o limiar de uma casa, cruza o limiar entre mundos. Naquelas paredes espessas ainda ecoam os cantos dos antigos Jankri, os xamãs que falaram com espíritos, curaram com ervas e guiaram os vivos em momentos de incerteza. Hoje, muitas famílias deixaram para trás os rituais guerreiros do passado, mas não abandonaram a ideia de que vida e morte são caminhos que se entrelaçam em cada respiração. Os Tamang transformaram aquilo que não podia ser visto em algo que pudesse ser sentido. Cada tambor danfu guarda um chamado, cada tecido uma mensagem, cada cor um fragmento da sua memória.
Nas mãos Tamang, a lã e o algodão se convertem em padrões cheios de significado, e os panos multicoloridos representam histórias de nascimento, de estações, de montanhas que protegem e de espíritos que observam. As mulheres tecem durante dias, seguindo desenhos transmitidos por gerações, e enquanto os fios giram, parece que o tempo gira junto com elas. Os homens, por sua vez, cultivam os terraços que sobem pela montanha como degraus em direção ao céu. A cevada, o milhete e a batata sustentam a vida diária, e o cuidado com os iaques marca o pulso das estações. A vida aqui gira em torno da comunidade. Ninguém está sozinho. Se uma criança canta, toda a aldeia escuta. Se um ancião adoece, toda a aldeia se reúne. As casas são construídas bem próximas umas das outras para que o frio não entre sem permissão e para que as histórias continuem passando de boca em boca, sem perder o calor. Em 2021, o Nepal estimou mais de 1,5 milhão de Tamang, o que os torna um dos grupos indígenas mais numerosos do país. Muitos emigram para Katmandu ou para o exterior, mas suas raízes continuam presas às colinas onde cresceram, às bandeiras de oração que tremulam sobre os telhados e ao Lhozar, o festival em que celebram a virada do ano e agradecem aos ancestrais pela continuidade do ciclo. Organizações culturais e universidades nepalesas documentaram seu folclore, sua música, seus rituais funerários e seu idioma tibeto-birmanês, considerando sua herança xamânica uma das mais ricas de todo o Himalaia. Coloque-se por um instante no lugar deles. Em uma casa Tamang, ao cair da noite, o fogo estala, o tambor ressoa devagar e as sombras dançam na parede, como se os antepassados voltassem para observar em silêncio. O que você sentiria ao ouvir um canto que não pertence apenas a este mundo? O que você pensaria se soubesse que cada som, cada cor, cada fio é a voz de alguém que já se foi, mas continua protegendo? Eles sobreviveram a invasões, à pobreza, a terremotos e ao esquecimento. Sua força não está nas armas, mas na memória invisível que carregam e transmitem. E enquanto o mundo muda em alta velocidade, eles seguem tocando o danfu e tecendo histórias, lembrando-nos de que, sem raízes espirituais, o progresso é apenas ruído. Mas se você acha que esses ritmos são comoventes, espere para ouvir o que acontece quando uma comunidade transforma a montanha, a madeira e a água em uma única oração. Se você está gostando desta viagem e ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você chegou à metade do percurso, e isso significa que está cada vez mais perto de descobrir o que a montanha ainda guarda em silêncio. Fique conosco, porque agora vamos subir em direção ao extremo norte do Himalaia, onde as pedras guardam sua própria voz e a altitude se transforma em linguagem. Entre mosteiros que ressoam com mantras e desertos frios que tocam o céu, vive um povo que fez da resistência a sua forma de arte. Assaltaza ou Ossa Waro, Ladakh. A vida no deserto gelado. Lá, onde as montanhas se abrem como terraços de rocha e o vento golpeia a terra como se quisesse esculpi-la, vive uma comunidade que transformou o som na sua forma de lembrar. Aqui, o ar cheira a zimbro queimado e a poeira congelada, uma mistura que só existe nos desertos de grande altitude. As aldeias se estendem pelos vales do norte de Ladakh, e as casas de pedra se alinham lado a lado, formando um só corpo que desafia o frio e a solidão. Poucos forasteiros dormiram sob seus telhados. Quem entra ali o faz como convidado da montanha. Dentro dessas paredes, ainda ecoam as vozes de antigos monges e viajantes que cruzavam essas rotas quando Ladakh era uma passagem essencial entre o Tibete e a Ásia Central. Hoje, as velhas caravanas são lembrança,
mas sua herança espiritual continua viva em cada gesto. Os Ladakh transformaram a dureza do deserto gelado em algo mais profundo, uma busca pela preservação de sua identidade e de seu equilíbrio. Cada nota do Dungshen, cada vibração do Damnien é uma mensagem que só a montanha consegue decifrar. Em suas mãos, a música se torna oração. Os mantras repetidos pelos monges em Remes, Lamayuru ou Tixi contam histórias de deuses, ciclos, proteções. As mulheres tecem tecidos longos e grossos, cada cor associada a um elemento: terra, ar, fogo, água e espaço. Os homens entalham madeira e pedra, criando figuras protetoras que guardam casas e campos. A vida aqui gira em torno da comunidade. Ninguém vive sozinho. Se uma criança ri, toda a aldeia ri. Se alguém adoece, toda a aldeia para. O deserto gelado exige união, e é nessa união que Ladakh se sustenta. De acordo com o censo de 2011, a região de Ladakh contava com cerca de 274 mil habitantes, e uma parte significativa da população ainda mantém a vida agrícola, a criação de iaques e dzós e as tradições budistas Vajrayana. Seus festivais, como o Remis Tsechu, atraem viajantes do mundo inteiro, e sua arte ritual é estudada por universidades da Índia e de outros países pelo seu grande valor cultural e simbólico. Coloque-se por um instante no lugar deles. Imagine o fim da tarde, o vale tingido de um laranja frio, o som do Damnien flutuando no ar e as sombras das grulas projetadas sobre a rocha. Tudo ao redor é silêncio, mas um silêncio que vibra. O que você sentiria ao ver uma dança que invoca o equilíbrio? E o que você pensaria se soubesse que cada nota é uma reza e cada figura entalhada é um guardião que protege há séculos? Eles sobreviveram à escassez de água, a invasões e à modernidade que avança em forma de estradas e barragens. Sua força não está nas armas, e sim na calma. E enquanto o mundo muda em altíssima velocidade, eles continuam marcando o tempo, nota após nota, lembrando-nos de que, sem harmonia, o progresso é apenas ruído. Mas se você acha que essa música é comovente, espere para descobrir o que acontece quando a espiritualidade se transforma em uma ponte entre mundos. Fique conosco, porque agora avançaremos em direção ao leste do Himalaia, onde um povo escuta o que a montanha diz e o que a montanha cala. 5. Bhutia, o eco de dois mundos. Entre colinas cobertas de neblina e mosteiros que ressoam com ecos antigos, os Bhutia guardam uma herança que existe entre duas realidades. O murmúrio do vento muda. Deixa de ser um assobio distante e se torna uma corrente densa que desce pelos vales do leste. Avançamos em direção a Sikkim, onde as montanhas permitem que a névoa permaneça vivendo entre suas encostas. Aqui, a paisagem se abre em terraços úmidos e o ar cheira a incenso, chá quente e madeira antiga. Entre as colinas cobertas de rododendros, vive um povo que aprendeu a se comunicar com o espírito da montanha, transformando cada som em uma ponte entre dois mundos, o visível e o invisível. Se você fechar os olhos, conseguirá ouvir. Uma nota profunda se eleva de um mosteiro. É o Gyaling, um chifre tibetano cujo eco percorre o vale como se a montanha respirasse através dele. Para os Bhutia, tocar não é entretenimento, é oração. Cada nota honra os ancestrais e as forças que habitam as alturas. Cada vibração sagrada abre um caminho que não se vê, mas se sente. A tarde cai. O som do Gyaling se mistura ao tilintar do Drilbu, um sino ritual que marca o pulso do espírito. Mulheres e crianças se movem no ritmo de danças que evocam a harmonia do universo, onde cada giro simboliza o ciclo eterno de nascimento, vida e renascimento. Nas paredes dos mosteiros, mandalas pintadas à mão se repetem continuamente,
lembrando que o equilíbrio não é um destino, mas um caminho percorrido todos os dias. Cultivam trigo sarraceno, cardamomo e abóboras em terraços íngremes. Sua vida é simples, mas cheia de significado. Cada família guarda seu próprio altar e, ao amanhecer, queimam ramos de zimbro para abençoar o dia. Nas últimas décadas, seus festivais se tornaram símbolos culturais. Jovens Bhutia recuperam suas danças, seus cantos e sua tecelagem tradicional como expressão de identidade espiritual. Hoje, seus rituais viajam para além de Sikkim, chegando a comunidades na Índia, no Butão e até no Ocidente, sem perder a alma com que nasceram. A de um povo que transformou a oração em música e a música em memória. Mas a modernidade também deixou feridas. A expansão de estradas, os projetos hidrelétricos e a pressão do turismo ameaçam paisagens que permaneceram intocadas por séculos. Durante anos, comunidades butias se uniram para defender seus rios sagrados e as encostas onde se erguem seus mosteiros. Não usaram armas, apenas reuniões, cantos e uma resistência tranquila. Seu protesto durou meses e em várias ocasiões venceu. Não foi apenas uma vitória territorial, foi a defesa de um espírito. Pense no que isso significa: opor-se ao poder sem violência, resistir sem gritar, transformar a fé em escudo. Porque quando um povo protege sua oração, protege também sua alma. Do seu silêncio nasceu uma certeza. A espiritualidade não se impõe, se respira. Mas se você acha que nossa jornada terminou, está enganado. Desde o início você sabia que este caminho guardava um destino final, o mais remoto, o mais arriscado, o mais difícil de alcançar. Seguimos os vales, ouvimos as vozes do vento e caminhamos ao lado daqueles que ainda dialogam com a montanha. Agora, o Himalaia se cala. Cala como se esperasse que você desse mais um passo. Porque o que está por vir não é apenas uma história. É o encontro com um povo que vive entre desfiladeiros impossíveis, rituais de altura e desafios que poucos ousariam enfrentar. Mais ao oeste, onde as montanhas se abrem como fissuras de pedra e as abelhas gigantes protegem os muros do céu, vivem os guardiões do vértigo. Prepare-se, o último destino está nos esperando. 6. Gurung, os guardiões dos penhascos. Mais a oeste, onde as montanhas se abrem como feridas antigas e os penhascos se erguem como muralhas impossíveis, a neblina desce todas as manhãs como um manto espesso sobre a rocha. O ar é frio, seco, cortante, mas também está carregado de uma presença que não pode ser nomeada. Poucos forasteiros chegaram até aqui. Os que conseguiram dizem que o silêncio pesa, que as paredes de pedra parecem observar e que há lugares onde a névoa assume forma humana. Ali, nas encostas do Annapurna e do Machapuchari, vive um dos povos mais fascinantes de todo o Himalaia, os Gurung. Seu nome ressoa nos vales como um eco antigo e seu modo de viver parece mais próximo do céu do que do chão. Suas aldeias se erguem em terraços impossíveis, pendurados em desfiladeiros, onde um passo em falso pode custar a vida. As casas, de pedra cinza e telhados de ardósia, se voltam para a primeira luz do amanhecer, como se precisassem confirmar que o dia voltou. Os homens cultivam milhete, pastoreiam iaques e cabras e se movem pelos paredões com a segurança de quem nasceu sobre eles. As mulheres tecem mantas grossas, preparam chá com manteiga e transmitem os cantos do Gatu, uma dança que fala de heróis míticos e viagens entre mundos. Mas entre todas as suas tradições, uma se destaca como ponte entre o humano e o inalcançável: a caça ritual ao mel. Todos os anos, os Gurung descem penhascos verticais pendurados em escadas de corda que balançam sobre o vazio.
Abaixo deles, pendem os ninhos gigantes da Apis laboriosa, as maiores abelhas do planeta. Seu mel, especialmente o mel vermelho, é coletado em quantidades mínimas e usado com fins medicinais. Eles não fazem isso por riqueza, fazem por identidade, porque enfrentar o penhasco é para eles enfrentar o próprio destino. Pense por um momento como seria caminhar com eles por uma trilha estreita. De um lado, um abismo coberto de nuvens. Do outro, a montanha respirando em silêncio. O vento assobia como se falasse um idioma antigo, e cada pedra parece guardar uma história. Nesse instante, a sensação é de que a montanha observa, não com olhos, mas com memória. No mundo deles, nada morre por completo. Cada rio, cada penhasco, cada corrente de ar guarda um espírito que respira sem ser percebido. Seus xamãs ainda praticam rituais de cura que misturam budismo tibetano, hinduísmo e crenças pré-budistas. Sua espiritualidade não é uma religião, é um equilíbrio entre o que pode ser tocado e o que só pode ser sentido. Hoje são mais de 500 mil guias de montanha, soldados Gurkha, agricultores de altitude e habitantes de aldeias, às quais ainda se chega apenas a pé. Estudos locais documentam seu papel fundamental na conservação das florestas de altitude e na proteção das abelhas gigantes, uma tradição ameaçada pelo clima, pela erosão e pelo turismo descontrolado. Mas para os Gurung, não se trata apenas de perder território. Trata-se de perder memória. Cada escada retirada, cada rito abandonado é uma parte do mundo que desaparece. Os habitantes desses desfiladeiros não vivem isolados por medo, mas por respeito à sua forma de existir. Eles não temem o mundo moderno, temem que o mundo esqueça como olhar para a montanha. Seu canto sobe pelas encostas e volta com o vento gelado do entardecer. Em sua língua e em sua maneira de pensar, vida e paisagem quase não se separam. Falar de uma é, na verdade, falar da outra. E mesmo assim, sobrevivem. Resistiram a invasões, terremotos, secas e ao esquecimento. Hoje sua sabedoria é farol e alerta, lembrete de que o ser humano não pode viver de costas para a montanha, nem para a própria história. A viagem termina onde começou, nas montanhas que moldam o teto do mundo. 6 culturas, 6 maneiras de entender a vida e uma única lição: a terra não se conquista, se escuta. Os Brokpa nos lembraram que a identidade pode ser guardada em um vale. Os Sherpa, que a altura não se domina, se respeita. Os Tamang, que o invisível também guia o caminho. Os Ladakh, que o silêncio pode ser resistência. Os Bhutia, que a espiritualidade é uma ponte entre mundos. E os Gurung, que encarar o abismo também é uma forma de honrar a vida. Todos diferentes, mas unidos por uma mesma verdade. A montanha não pertence a eles. São eles que pertencem à montanha. E talvez isso seja o que mais inspira. A forma como vivem sem deixar cicatrizes. A maneira como pegam apenas o que é necessário. Agradecem antes de dormir e acordam sabendo que tudo ao redor respira junto com eles. Em um mundo que avança sem ouvir, eles escolheram parar para escutar o pulsar do Himalaia. Agora me conta nos comentários, qual cultura mais te inspirou? Em que momento desta viagem você sentiu que a montanha falou com você? E se quiser mostrar que chegou até o final do vídeo, escreva a palavra Himalaia. Vai ser o nosso sinal de que esta viagem também falou com você. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por uma das regiões mais antigas, remotas e sagradas do planeta. Inscreva-se no Crona Origem e ative o sininho para não perder os novos documentários que estamos preparando. Viagens a culturas esquecidas, territórios extremos e povos que ainda guardam segredos do nosso passado comum. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão ouvir a voz das montanhas.
porque enquanto houver quem escute, o Himalaia continuará falando. Nos vemos na próxima jornada.